E aí, noveleiros? Prontos para mais um resumão daquele jeito? Com muita fofoca e zero enrolação? A novela tá quente e eu já separei tudinho para você não perder nada. Então já deixa o like, se inscreve no canal e me conta nos comentários de qual cidade você tá me assistindo. Bora começar essa fofoca diária. Terça-feira, 28 de outubro. Sandra se encontrava visivelmente aflita, seus olhos percorrendo cada canto da sala com um misto de medo e desconfiança. Ela sabia que a única pessoa capaz de ajudá-la naquele momento era Zulma, e, sem pensar duas vezes, procurou a mulher, implorando por abrigo e proteção. Zulma, sempre astuta, percebeu a fragilidade de Sandra e decidiu usar a situação a seu favor. Sem demonstrar nenhuma hesitação, acolheu a visitante em sua casa, mas não sem antes fazer uma advertência velada, deixando claro que qualquer descuido poderia ser prejudicial. Sandra, embora receosa, sentiu um leve alívio ao perceber que encontrara refúgio. Enquanto isso, Stella enfrentava suas próprias batalhas internas. Ainda traumatizada pelo incidente recente e pelos efeitos de sua amnésia, ela procurou Ernesto para tentar esclarecer sua situação. Com a voz trêmula e o olhar perdido, ela confidenciou: "Perdi completamente minha memória, Ernesto. Não sei mais quem sou em certos momentos." Ernesto, ao ouvir tais palavras, sentiu uma mistura de surpresa e ansiedade. Ele percebeu que, diante de Stella, não poderia mais manter suas atitudes habituais de controle e manipulação, pois a fragilidade dela exigia cuidado e atenção. Olga, sempre observadora, não deixou de notar a mudança de comportamento de Ernesto. Ele, que geralmente se mostrava seguro e calculista, agora se mostrava nervoso e inquieto, especialmente na presença de Stella. Cada gesto, cada olhar furtivo denunciava sua preocupação, e Olga, com sua perspicácia, deduziu que havia algo de errado. Sabia que não era apenas a perda de memória de Stella que estava afetando Ernesto, mas possivelmente algum segredo ou culpa que ele tentava esconder. Enquanto isso, Anabela estava radiante, comemorando a decisão de Stella de permanecer em sua casa. Para a menina, era um momento de alívio e felicidade, pois finalmente teria companhia constante e segurança ao seu redor. O vínculo entre as duas se fortalecia a cada dia, e Anabela se sentia mais confiante sabendo que Stella estaria próxima, cuidando dela e protegendo-a dos perigos que espreitavam. Por outro lado, Sabiá estava determinado a esclarecer os recentes acontecimentos envolvendo Simba e Policarpo. Com uma expressão séria, ele confrontou Simba, questionando-o sobre o ataque que havia ocorrido. Simba, sentindo o peso das palavras de Sabiá, começou a refletir sobre suas atitudes. A culpa se instalou rapidamente em seu coração, pois ele temia que sua conduta pudesse separar dois amigos tão queridos, Candinho e Policarpo. A responsabilidade pesava sobre seus ombros, e ele se via em um dilema emocional: revelar a verdade e assumir o risco de prejudicar os amigos ou manter o segredo, perpetuando a tensão. Enquanto isso, Candinho, atento e preocupado, não deixava de defender Simba. Ele sabia que, apesar dos erros cometidos, seu amigo não tinha más intenções. A situação era delicada, e Candinho tentava equilibrar justiça e amizade. Ao mesmo tempo, percebia que a tensão emocional de Simba só aumentava, e o jovem se culpava por todos os problemas recentes, especialmente pelo impacto que isso poderia ter sobre sua relação com Candinho e Policarpo. Em outro ponto da história, Uma arquitetava seu próximo movimento. Observando a vulnerabilidade de Sandra, decidiu usá-la como refém para chantagear Celso. A vilania de Zulma era clara, e sua intenção de manipular os outros para conseguir vantagem se tornava cada vez mais evidente. Sandra, assustada, encontrava-se presa a essa teia de intrigas, sem saber como escapar da armadilha cuidadosamente planejada por Zulma. No meio desse turbilhão de acontecimentos, Stella procurou conversar com Celso sobre o passado dos dois e seu relacionamento. Com um misto de curiosidade e receio, ela pediu: "Celso, me conte tudo sobre nosso namoro. Preciso entender o que aconteceu entre nós." Celso, surpreso com a pergunta, percebeu que Stella estava tentando reconstruir sua memória e, ao mesmo tempo, entender os sentimentos que os uniam. A conversa entre os dois foi intensa e carregada de emoções, pois ambos buscavam respostas e clareza diante de tantos acontecimentos. Enquanto isso, Cunegundes demonstrava sua habitual determinação. Observando as atitudes de Medeia, exigiu que Carneiro tomasse uma decisão imediata e internasse Medeia, por acreditar que a mulher representava uma ameaça ou que poderia prejudicar seus planos. Carneiro, ciente da influência de Cunegundes, acatou a ordem, preparando os documentos e tomando todas as providências necessárias para que a internação fosse efetivada. Sandra, por sua vez, encontrava-se presa no porão,
obra da astúcia de Zuma. Em desespero, clamava por ajuda e pedia que Felícia a libertasse. A tensão era palpável, e cada segundo parecia interminável para Sandra, que se via entre a sobrevivência e a manipulação da vilã. A atmosfera no porão era sufocante, e Sandra precisava de uma solução rápida para escapar da situação que ameaçava sua segurança e liberdade. Enquanto isso, Policarpo, sempre atento, tentava comunicar sinais a Candinho sobre a situação de Simba. Ele percebia que o amigo não estava sendo totalmente honesto, e os sinais que enviava eram subtis, mas claros o suficiente para que Candinho começasse a desconfiar. A percepção de Candinho se aguçou, e ele passou a observar cada gesto, cada reação de Simba, tentando desvendar a verdade por trás das aparências. Por fim, Araújo, sempre direto e preocupado com as consequências, alertou Candinho sobre as notícias recentes envolvendo Policarpo. Informou que o caso não estava favorável e que as complicações poderiam se agravar se medidas imediatas não fossem tomadas. Candinho, absorvendo cada informação, sentiu o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Precisava agir com cautela, protegendo seus amigos, mantendo a ordem e, ao mesmo tempo, tentando resolver os conflitos que surgiam em meio a tantos segredos, chantagens e mal-entendidos. O cenário se tornava cada vez mais complexo. Sandra, Estela, Candinho, Simba, Policarpo, Zuma, Cunegundes, Medeia, Celso e os demais personagens estavam envolvidos em uma teia de intrigas, mal-entendidos e alianças inesperadas. Cada ação de um personagem afetava diretamente os outros, criando um efeito dominó que poderia alterar o rumo dos acontecimentos a qualquer momento. A tensão era palpável, e todos precisavam tomar decisões rápidas e acertadas para evitar que situações perigosas se agravassem. Neste contexto, as emoções de cada personagem se misturavam. Sandra, apavorada; Estela, confusa e em busca de sua memória; Candinho, protetor e determinado; Simba, culpado e inseguro; Policarpo, observador e comunicativo; Zuma, manipuladora e estratégica; Cunegundes, autoritária e firme; Medeia, ameaçadora; Celso, compreensivo e preocupado. Cada interação gerava desdobramentos, revelando a complexidade das relações e o intrincado jogo de interesses que permeava a vida de todos. A narrativa mostrava a importância da confiança, da amizade e da coragem. Candinho, ao defender Simba e tentar compreender sua culpa, demonstrava que, mesmo em meio a confusões e desentendimentos, o valor da lealdade e da empatia era essencial. Estela, ao buscar entender seu passado e o relacionamento com Celso, mostrava que a persistência e a busca pela verdade eram fundamentais para reconstruir a própria vida. Sandra, mesmo em situação de refém, revelava que a determinação e a coragem eram vitais para enfrentar os desafios impostos pelas circunstâncias e pelas intenções de outros personagens. A tensão entre os personagens era constante, e cada ato tinha repercussões diretas sobre os demais. Zuma, ao usar Sandra como refém, demonstrava como a manipulação podia gerar caos e medo, afetando todos os que estavam à sua volta. Cunegundes, ao exigir a internação de Medeia, evidenciava a importância de ações firmes e decisivas para manter o controle sobre situações delicadas. Policarpo, com sua observação atenta, mostrava que pequenos sinais e gestos podiam revelar verdades importantes, essenciais para o desenlace de acontecimentos cruciais. Ao mesmo tempo, a narrativa reforçava o vínculo entre os amigos e a necessidade de cooperação para superar obstáculos. Candinho e Simba, mesmo diante de desconfianças e conflitos internos, buscavam soluções que beneficiassem todos, evidenciando que a amizade verdadeira se mantém mesmo em momentos de tensão. Estela e Celso, ao confrontarem seus sentimentos e revelarem informações importantes, mostravam que a comunicação e a sinceridade eram fundamentais para reconstruir relacionamentos abalados. Em suma, o capítulo reunia todos os elementos dramáticos clássicos: tensão, suspense, revelações, intrigas, mal-entendidos e alianças inesperadas. Cada personagem exercia um papel essencial na evolução da história, e as ações de cada um desencadeavam consequências que impactavam diretamente os outros. O entrelaçamento das tramas mantinha a narrativa dinâmica e envolvente, conduzindo o leitor por uma série de acontecimentos que reforçavam os temas centrais da obra: lealdade, amizade, coragem, manipulação e amor. O desfecho do capítulo deixava claro que, apesar das dificuldades, a determinação e o apoio mútuo seriam essenciais para que os personagens conseguissem superar os obstáculos. Sandra, Estela, Candinho, Simba, Policarpo, Zuma, Cunegundes, Medeia e Celso estavam, cada um à sua maneira, buscando equilíbrio entre suas próprias vontades, responsabilidades e os desafios que surgiam.
A narrativa, rica em detalhes e nuances, proporcionava um panorama completo da complexidade emocional e das relações humanas, garantindo que o leitor permanecesse imerso na trama, aguardando ansiosamente pelos próximos acontecimentos. E acabou o resumão de hoje. Se a novela tá boa, imagina o resumão de amanhã. Então se inscreve aí e vamos fofocar juntinhos no próximo vídeo, porque aqui a gente vive de resumo, emoção e um pouquinho de confusão.